você que acompanha as nossas reflexões, os nossos estudos acerca do direito civil. No encontro anterior, na aula passada, conversamos a respeito da personalidade jurídica. Os principais aspectos, né, quando se dá a sua aquisição, as principais teorias que informam a personalidade jurídica e falamos um pouquinho também a respeito dos direitos de personalidade. Neste encontro de hoje, iremos abordar um tema intimamente conectado com personalidade. Nós podemos observar que a personalidade seria uma aptidão, uma capacidade, né? Capacidade essa genérica, porque atinge a qualquer pessoa, de modo que qualquer pessoa tem de adquirir direitos e contrair deveres, ok? Titularizar direitos e contrair deveres na ordem civil. Passamos aí por esse conceito acerca do direito de personalidade. E hoje nós iremos enfrentar um tema que está intimamente conectado com a personalidade, que é a capacidade. Olha só, tema de hoje, nosso desafio, capacidade civil. Meus amigos, capacidade civil. E por que disse que está intimamente ligado? Porque a capacidade civil, assim como a personalidade, quando ela é adquirida a partir do nascimento com vida. Nós iremos observar isso de maneira detalhada. O que eu gostaria de deixar assentado com os senhores, inclusive, uma máxima que nós encontramos aí em vários manuais, né, muito cobrada em prova, muito exigida, surrada em prova. De modo que ganhou um lugar comum, por assim dizer, denominar a capacidade como a medida da personalidade. Ok? Capacidade é a medida da personalidade. Então vamos lá, vamos a partir dessa frase desenvolver aí as nossas reflexões acerca da capacidade. Meus amigos, de um modo geral, os manuais, a doutrina tradicional, ela costuma trazer uma divisão, uma classificação da capacidade sobre duas óticas. Vejam comigo aqui, olha só. Os doutrinadores costumam dividir a capacidade, olha só, uma visão clássica, a capacidade em capacidade de direito, ok? Capacidade de direito e capacidade de fato. Vejam, mais do que isso, em algumas bancas examinadoras e como as classificações também comportam aí uma variação terminológica, é muito comum também encontrarmos esta capacidade de direito sendo tratada também como capacidade de gozo, ok? Aparece essa expressão, também tem circulado isso em provas, capacidade de gozo. E também, no caso da capacidade de fato, como capacidade de, olha só, capacidade de agir, capacidade de, também eu já vi, olha só, expressões como essa aqui, capacidade de obrar, capacidade de exercício também aparece. Esta aula ela é destinada aos meus alunos, meus queridos alunos de graduação. São os primeiros passos, né, no direito civil, os primeiros passos que estão sendo dados. E muitas das vezes o aluno fala, ora, professor, eu vou ter que decorar isso? Por óbvio que não, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque há uma lógica por detrás de todas essas terminologias que ao final nós iremos conseguir compreender o porquê o doutrinador e muitas das vezes o examinador, aquele responsável, né, por elaborar as questões a partir da legislação, da doutrina e também das lições jurisprudenciais, do porquê de usar essas terminologias aqui equivalentes. Ok? Então,
decoreba, jamais. Muito pelo contrário. O que nós precisamos é o quê? É compreender essas classificações, porque elas têm uma finalidade única, permitir o quê? Um bom aproveitamento do estudo, para que a gente tenha uma boa compreensão da legislação. Essa é a finalidade da doutrina, e essas classificações são para facilitar a nossa vida e não criar dificuldades. Ok? Então vamos iniciar aqui. Esta capacidade de direito, meus amigos, ela é, em certa medida, ela se confunde, eu acabei de fazer essa menção, ela se confunde com a personalidade. Por quê, meus amigos? Porque trata-se de uma capacidade genérica. Note isso. É uma capacidade, vou colocar aqui, ó, é uma capacidade genérica. E por capacidade genérica, nós entenderemos o quê? Que pertence a todos. Todos. Todas as pessoas, elas são detentoras de capacidade. E que capacidade eu estou me referindo? A capacidade de direito. Então, olha só, pertence a todas as pessoas. Professor, todas as pessoas? Sim, eu vou reforçar isso aqui com vocês. Todas indistintamente. Indistintamente. Ou seja, meus amigos, não há possibilidade, em hipótese alguma, de existir uma pessoa que não detenha capacidade. E nós, no encontro passado e tendo apego aí a essas questões terminológicas, nós podemos observar que quem é a pessoa natural? É aquela que nasce com vida. Nasceu com vida, respirou, adquiriu imediatamente o quê? Personalidade e capacidade. Mas que capacidade é essa? Capacidade de direito, ok? Sempre lembrando que nós também temos o quê? A capacidade de fato. Então, nosso primeiro recorte, capacidade de direito. Capacidade de direito é uma capacidade genérica, porque ela é atribuída a todas as pessoas indistintamente, ok? Indistintamente. Agora, a outra face, da capacidade, nós poderemos o quê? Ver a capacidade, verificar a capacidade de fato. Essa capacidade de fato, capacidade de agir, capacidade de obrar, capacidade de exercício, como o próprio nome já sugere, é a capacidade que a pessoa, aqui, ó, que as pessoas adquirem para exercer, olha só, capacidade, olha aqui, ó, para exercer, capacidade para exercer, vejam, pessoal e diretamente direitos e deveres. Ó, aqui é que está o segredo, ó, pessoal e diretamente. Pessoal e diretamente, os direitos e deveres. Ok? E aqui nós estamos em que campo? Direitos e deveres na ordem civil. Eu te convido nesse instante, meus amigos, a passar os olhos onde? A fazer uma consulta onde? No artigo 1º, o artigo inaugural do Código Civil. Vamos a ele? Artigo inaugural do Código Civil irá nos informar que, olha só, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olha aí, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Vejam, toda pessoa. Ou seja, não há de se fazer distinção entre pessoas, meus amigos. Nasceu, adquiriu, assim como adquire personalidade, adquire também capacidade de direito. Que capacidade seria essa? Capacidade de, olha só, contrair direitos, não é isso? Direitos e deveres. Direitos e deveres, ambos onde? Na ordem, olha aí, na ordem civil. Ok? Direitos e deveres. Professor, poderia me dar um exemplo aqui? Posso sim. Vamos criar a seguinte situação. Um exemplo, um casal, um jovem casal, a esposa gestante, em uma viagem, sofreram aí um acidente automobilístico e
o esposo faleceu e a esposa gestante antecipou, por ocasião do trauma, se antecipou o parto e ela falece no momento do parto. A criança não, a criança nasce e nasce com vida. Nesse exato instante, essa criança, ela adquire personalidade civil, porque nasceu com vida e adquire também o quê? Adquire capacidade de direito. Ok, meus amigos? Então vejam, digamos, nessa nossa situação aqui hipotética, filho único, digamos que não tenham os avós e também os avós paternos e nem os avós maternos. Ela, naquele instante, todo o acervo patrimonial desse casal, ela terá direito a todo esse acervo patrimonial. E como os deveres, né, é a outra face dessa mesma moeda, né, do direito, ela contrai do mesmo modo que todas as obrigações, todos os deveres daquele casal, ou seja, dos seus pais. Ok? Então vejam, meus amigos, a criança, neste caso, passa a ser detentora de capacidade de direito ou de gozo, que está no artigo, vamos lá, essa capacidade que está no artigo 1º, ok? Olha aí, essa capacidade está lá, ó, no artigo 1º, tá certo? No artigo 1º. E de modo que ela adquire não só os direitos, como também os deveres pelas obrigações, né, os eventuais débitos, né, contraídos pelo casal. Certo? Assim, embora essa criança tenha capacidade de direito, ela não possui a capacidade de fato. Ok? Não possui capacidade de fato. Então, não será ela, nesse caso específico, não será ela pessoalmente, veja, meus amigos, ó, pessoalmente, diretamente, que irá exercer esses direitos e esses deveres. Tá certo? Porque ela ainda não adquiriu capacidade de fato, porque a capacidade de fato nós iremos estudar agora de maneira detida, é aquela capacidade para se exercer pessoal e diretamente os direitos e deveres contraídos na ordem civil. Tá certo? Olha só, então penso, né, os exemplos aí nos ajudam bastante a refletir. Então, vejam, esta capacidade de fato, diferentemente da capacidade de direito, é a capacidade que permite que a pessoa exerça pessoal e diretamente os direitos e deveres. Tá certo? A soma da capacidade de direito, aquela adquirida do nascimento com vida, mais a capacidade de fato, dá ensejo ao quê? Olha aí, vamos colocar aqui assim, ó, é igual a capacidade civil, olha aqui, ó, capacidade civil plena. Então, quando se adquire capacidade civil plena? Adquire-se a capacidade civil plena quando, uma vez sendo detentor, a pessoa sendo detentor da capacidade de direito, ela passa a adquirir a capacidade de fato. Ok? Primeiro recorte a gente vai esmiuçar a partir daqui. Capacidade de direito mais capacidade de fato igual a capacidade civil plena. Tá certo? Agora vejam, meus amigos, é importante que tenhamos em mente o seguinte: existe um caminho a ser percorrido entre o nascimento e a aquisição dessa capacidade de fato, ok? Então, quando falamos em capacidade, vejam, há um caminho a ser percorrido. E neste caso, no percurso, nesse caminho a ser percorrido até se adquirir a capacidade de fato, a legislação, ela impõe critérios, meus amigos. E um dos critérios é o critério etário, o critério cronológico, ok? Então vejam, uma vez adquirida a capacidade de direito, faltam então a essas pessoas o quê? Para percorrer esse caminho, requisitos materiais para aquisição da capacidade de fato. Então vamos a eles. Requisito material: maioridade, saúde e desenvolvimento mental são critérios em que, antes de serem atingidos, a lei sonega, a lei impede
o quê? Que se exerça os direitos e os deveres pessoalmente. Ou seja, a pessoa, antes de atingir a maioridade civil ou que eventualmente tenha algum fator que a impeça de se autodeterminar, a lei irá o quê? Sonegar-lhe o direito de adquirir a capacidade de fato, que é a capacidade, mais uma vez, de exercer pessoal e diretamente, né, o seu direito. Então, neste caso, neste intervalo aqui, meus amigos, há que se estudar o quê? A teoria das incapacidades. A teoria das incapacidades. Vejam, só que o grande perigo aqui, meus amigos, é o seguinte: esta incapacidade, preste bem atenção, ó, aqui nesse prefixo de negação. Esta incapacidade, olha só, será sempre a incapacidade de fato. Ok? Sempre incapacidade de fato. Nunca a incapacidade de direito. Por quê? Mais uma vez, vamos repetir. Não há possibilidade do que? Da existência de uma pessoa que não seja detentora da capacidade de direito. Porque qual é o critério, o que se exige, né, para aquisição, para adquirir, para se ter aptidão para aquisição da capacidade de direito? Apenas e tão somente o nascimento com vida, porque é o nascimento com vida que a torna uma pessoa, e de acordo com o artigo 1º, toda pessoa é capaz de contrair direitos e deveres na ordem civil, ok? Então, os incapazes, primeiro recorte para falarmos de incapacidade. A incapacidade, meus amigos, será sempre incapacidade de fato, ou seja, este caminho a ser percorrido aqui por esses dois critérios que disse aos senhores, para se adquirir o que? A capacidade de agir, de obrar, de exercer pessoal e diretamente os direitos e deveres. Por isso, meus amigos, que, olha só, quando se tem a soma entre a capacidade de direito mais a capacidade de fato, teremos a capacidade plena. Só a capacidade de direito, o detentor só de capacidade de direito, ele detém uma capacidade, também denominado pela doutrina, de capacidade limitada. Capacidade limitada. Por que capacidade limitada? Porque contrai direitos e deveres, mas o exercício será sempre por intermédio de, olha só, representante legal. Olha aí, de um representante legal, nós iremos ver isso de maneira detida, representante legal ou um assistente. Tá certo? Olha aí. Então, vamos aí. Capacidade de direito, todas as pessoas indistintamente adquirem, que é a capacidade de contrair direitos e deveres. Já a capacidade de fato, não. Exige o quê? Um caminho a ser percorrido. E neste caminho aqui, a pessoa ela é considerada incapaz, ou seja, antes de adquirir, antes de se somar a capacidade de direito, a capacidade de fato, ela é detentora de uma capacidade limitada. E assim sendo, as pessoas dependerão sempre de um representante legal ou de um assistente. Tá certo? Vamos lá. Teoria das incapacidades. Quando falamos das incapacidades, meus amigos, esse tema é um tema bastante aceso na doutrina. Por quê? Porque nós tivemos em 2015 o advento de uma lei que modificou consideravelmente o Código Civil, em especial em relação às incapacidades. Por quê? Porque em 2015 nós tivemos o advento da Lei 13.146 de 2015. Quando estudar as incapacidades, é importante ter em mente essa lei. Olha só, vamos anotá-la. Lei número 13.000. Vamos lá, anotando? 13.146 de 2015. E do que trata essa lei? Do Estatuto, olha só,
Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei Brasileira de Inclusão. Cuida do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vejam, até 2015 havia vamos dizer assim, uma confusão entre incapaz e deficiente. Ok? Porque dependendo, e aí neste caso, nós falamos do critério etário. Lembra-se quando falamos do critério etário, ou seja, idade, e também esse critério etário leva em consideração o que? A condição biopsíquica, ok? Tanto é que nós falamos que quem é detentor apenas e tão somente a capacidade de direito necessita do quê? Ele tem a capacidade limitada porque precisa de um representante legal, precisa de um assistente. Posto que, enquanto ausente a capacidade de fato, será sempre representado ou assistido nos seus atos. Ok? Agora vejam, meus amigos, esta lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, tem como seu fundamento uma convenção, um diploma internacional, meus amigos. Vou deixar aqui as chaves para que possamos depois aprofundar os estudos. Esta lei aqui, ela tem como base, fundamento, uma convenção, que é a chamada Convenção de Nova York, ok? Então, a partir da Convenção de Nova York, da qual o Brasil é signatário, ok? Ao ingressar no sistema jurídico brasileiro, ela ingressa no sistema jurídico brasileiro, inclusive com força de emenda constitucional. Então, com o advento dela, nós temos a edição do EPD, que é esta Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir deste momento aqui, meus amigos, olha só, a pessoa com deficiência, ela não é mais considerada incapaz. Não é mais considerada incapaz, ok? Na medida em que o deficiente anterior, antes do advento dessa superveniência legislativa, ele tinha sim a sua capacidade civil afetada. Não a capacidade civil de direito, mas a capacidade civil de fato. Então veja, toda pessoa, a partir do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela deixa de ser considerada incapaz. Essa incapacidade se for decorrente de deficiência, ok? É a partir do advento legislativo, é a partir da celebração pelo Brasil desta convenção e depois trazida para o ordenamento jurídico brasileiro, se incorporou essa perspectiva aqui no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei 13.146, que deu ensejo à Lei Brasileira de Inclusão e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós temos a seguinte certeza: o deficiente não é mais, a pessoa com deficiência não é mais considerada incapaz. E veja, meus amigos, a boa parte da doutrina, e me agrada muito dizer isto, é uma perspectiva dignificante. Vejam, é sob essa perspectiva de preservar a dignidade das pessoas deficientes. Porque antes do desse advento legislativo, as pessoas com deficiência, não raras vezes, elas eram encaminhadas a um processo de interdição, o que não lhe retirava a capacidade de direito, mas lhe retirava o que? A capacidade de fato, ou seja, lhe era retirada a possibilidade de exercer pessoal e diretamente os seus direitos e de contrair os seus deveres. E nós bem sabemos que existem vários casos, que a deficiência não impede em absolutamente nada. Nós temos aí vários exemplos. Penso que não seja necessário até se aprofundar. Vários casos em que a deficiência por si só
não prejudica em nada, e nessa perspectiva de preservar a dignidade das pessoas com deficiência, que chega ao nosso ordenamento jurídico o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, tá certo? Então não tem como tratarmos aí as incapacidades sem antes fazer esta observação, tá certo? As incapacidades, meus amigos, nós iremos observar o rol dos incapazes e vou insistir porque isso a todo momento é exigido em prova. Incapacidade sempre de fato. Não existe no nosso ordenamento jurídico alguém que tenha incapacidade de direito. Veja, então essa incapacidade de fato, ela se apresenta de dois modos. A incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. A absoluta está onde? Está no artigo 3º do Código Civil. Artigo 3º do Código Civil. E esta incapacidade absoluta, a ausência absoluta de capacidade de fato, vamos repetir, ela é suprida por meio do quê? De um representante legal. Coloca aí no teu caderno. Por meio de um representante legal. Então, todo aquele que detém incapacidade absoluta, esta incapacidade ela é suprida por meio de um representante legal. E quem são os absolutamente incapazes, meus amigos? Quem são? Apenas e tão somente as pessoas menores, né? As pessoas menores de 16 anos. Somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Olha só, incapacidade absoluta. Vejam, nós temos aqui os menores de 16 anos, que a doutrina também irá chamá-los de menores. Olha aqui, ó, eu vou colocar menores aqui em cima. Os menores de 16 anos, que também são denominados de menores impúberes. Tá certo? Já os incapazes relativamente, as pessoas, né, que detêm capacidade de direito, mas que ainda não adquiriram capacidade de fato, nós iremos encontrar o rol dos relativamente incapazes lá no artigo 4º. Artigo 4º do Código Civil. Então vejam, neste caso, por ser relativamente incapaz, a prática dos atos da vida civil, elas são exercidas pelo relativamente capaz, mas acompanhado de um assistente. Então, para suprir esta incapacidade relativa, nós teremos a figura do assistente. Então vamos lá. E quem são estas pessoas relativamente incapazes? O primeiro delas são os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Ok? Então vejam, os que têm idade superior a 16 anos e inferior a 18 anos são considerados o quê? Relativamente incapazes. Nós vamos fazer a leitura. Eu estou fazendo um contraponto aqui, apenas então somente em relação aos menores, mas nós vamos ver que o artigo 4º ele lista ainda outras pessoas que são consideradas relativamente incapazes. Primeiro recorte, eu gostaria de assentar novamente, para deixar no teu caderno também, né, esse teu manual caseiro, o teu caderno de maneira completa. Olha só, essa capacidade de direito é adquirida por todos indistintamente. É uma capacidade limitada, de modo que é uma capacidade limitada porque ainda lhe falta a capacidade de fato.
e esta capacidade limitada ela é suprida por um representante legal ou assistente. A incapacidade, né, essa ausência de capacidade de fato gera a incapacidade. Incapacidade que pode ser absoluta ou relativa. Se for absoluta, absolutamente, ela será suprida por representante legal. E quem são os absolutamente incapazes? Apenas e tão somente os menores de 16 anos, que são chamados de menores impúberes. Já o artigo 4º, que trata da incapacidade relativa, né, dos relativamente incapazes, são os maiores de 16 anos e menor de 18, também denominados de menores, coloca aí no teu caderno, púberes, menores púberes, tá certo? Vejam, meus amigos, olha só, se tiverem a curiosidade, e devem ter, né, essa postura do cientista, antes do advento da Lei 13.146 de 2015, o artigo 3º, que trata dos absolutamente incapazes, tinham também quem, além dos menores de 16 anos, também aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos. Estamos falando de uma deficiência. Hoje, isto se sustenta? Não, isso foi abolido, foi revogado com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ok? Então vejam, foi retirado lá do rol do artigo 3º as pessoas com deficiência, né? Deficiência mental, né? Com discernimento aí nesse caso reduzido, ok? Não tiveram aí o necessário discernimento. Por quê? Porque hoje não mais se confunde deficiência com incapacidade. O simples fato de uma pessoa ser deficiente, isso não enseja o que? A ausência de capacidade. Eu sei que eu estou repetindo isso umas 4 vezes, mas é para ficar gravado, tá certo? Agora, já a incapacidade relativa, nós iremos observar isso lá no artigo 4º. E dá uma olhadinha aí no artigo 4º. Vamos lá, muito rapidamente. O artigo 4º irá nos informar que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. A certos atos ou a maneira de exercer. Quem são relativamente incapazes? Vejam, os maiores de 16 anos e menores de 18. O inciso 2 irá nos informar que também são considerados relativamente incapazes os ébrios, não é isso? Os ébrios, só que esse ébrio habitual. E quem são os ébrios? Os ébrios são aqueles que gostam de um álcool, né? Aquele que, gosta, né, de fazer uso do álcool. E eu não estou falando isso de maneira depreciativa. Por quê? Porque há quem utilize isso aos finais de semana para mero deleite, né? Uma cervejinha, um whisky, um vinho, mas existem aquelas pessoas que desenvolvem patologias, doenças e se tornam dependentes de álcool. Tá? Então, quem são os ébrios? São essas pessoas detentoras, né, dessa patologia. Ok? E ao lado dos ébrios habituais, o próprio código também vai falar dos viciados em tóxico, ou seja, o adicto. Ok? Então, o dependente químico, não só do álcool, como demais substâncias tóxicas, trópicos, estupefacientes, entorpecentes, drogas, ok? Eles são considerados o quê? Relativamente incapazes, certo? E, inciso 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, ao inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Esse inciso 3, meus amigos, estava antes do advento aqui da modificação do Código Civil em razão do advento legislativo, né, dessa novidade aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele se encontrava lá nos absolutamente incapazes. Aí veio agora, desceu para o artigo 4º. Então, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade são considerados relativamente incapazes. E por fim, quem são também considerados no inciso 4, de acordo com o inciso 4,
é relativamente incapaz? Os pródigos. Os pródigos. E vejam, os pródigos, meus amigos, quem seria um pródigo? O pródigo é aquele que não tem compulsão, vamos dizer assim. Um exemplo que a gente é sempre trazido nos livros, tem compulsão por compra. Ok? Então ele acaba dilapidando o próprio patrimônio em razão de um desequilíbrio aí, no consumo. Esse seria um exemplo também do pródigo, aquele que acaba dilapidando o seu patrimônio em razão da ausência aí, né, de se autodeterminar, em razão o quê? Em razão da gestão aí do seu patrimônio. Acaba complicando o patrimônio em razão de não ter essa capacidade de autodeterminação, de uma gestão, vamos dizer assim, de uma gestão eficiente do próprio patrimônio. Tá certo? E aí o parágrafo único, só para não falar, o professor não tocou nesse assunto, o parágrafo único irá nos dizer, aqui do artigo 4º, que a capacidade, né, dos indígenas, ela será regulada pela legislação especial. Vejam, meus amigos, legislação especial por quê? Porque nós estamos diante de uma lei geral, nós estamos estudando a lei geral, que é o Código Civil, ok? Agora, no caso do indígena, ok? O índio, não usa essa expressão, mas no caso do indígena, existem leis que são leis especiais, ou seja, que estão a par, paralelamente à lei geral. E que lei é esta do parágrafo único que cuida, né, que trata aí da capacidade dos indígenas? Neste caso, meus amigos, eu gostaria que você anotasse aí no teu caderno a lei. É a Lei 6.001. Lei 6.001, vamos colocar aqui, ó, parágrafo único aqui, né, do artigo 4º, vamos aqui, ó, parágrafo único. Então a questão relacionada ao indígena, né? Ao indígena. Vamos deixar isso assentado na lousa. O indígena tem uma lei especial que cuida, que é a Lei 6.071. Aí, ó, Lei 6.071 de 73. Ok? 6.071 de 73. Está lá no artigo 8º e artigo 9º. Os senhores depois consulte para, né, ter esse indígena, que seria aquele considerado o silvícola, ou seja, que não tem contato com a nossa cultura, ok? Não tem aí contato com a nossa cultura. Agora, professor, mas e aqueles indígenas que já estão mais habituados? E aí, depois, isso é uma matéria, inclusive afeta o direito constitucional. E aí nós temos, inclusive, uma fundação que irá tratar disso, que é a FUNAI, ok? FUNAI, tá certo? Então vejam, meus amigos, penso que abordamos aí os principais aspectos dessa distinção classificatória da capacidade civil entre capacidade de direito e capacidade de fato. Me permitam aí tecer alguns comentários bem singelos, mas muito importantes, a respeito do quê? A respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vejam, esse é um assunto muito caro à sociedade brasileira, né? Os senhores podem fazer uma pesquisa aí, olhar, existem dados estatísticos que indicam que 24% da população brasileira tem um certo grau de deficiência, né? Daria na ordem aí de mais de 40 milhões, né, de brasileiros. Então vejam, essas pessoas, antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas, como eu disse, né, anteriormente, elas eram privadas, né, estariam impedidas de exercer livremente os atos da vida civil. Elas eram obrigadas a ter o quê? O suprimento dessa incapacidade por meio de um curador, ok? O atingimento aí da faixa etária, né, dessa condição etária, a impedia. Os senhores vejam que a partir, né, completou 18 anos, se adquire a capacidade de fato. É isso que nos informa o artigo 5º, se adquire a capacidade de fato. Essas pessoas com deficiência, ainda que atingissem essa capacidade, elas ficavam privadas, ok? E nós bem sabemos, né, e é da natureza humana,
Vejam, não estou aqui tecendo juízo de valor, muito menos em julgamento, muito pelo contrário, mas a história demonstra, as regras de experiência nos demonstram que muitas das vezes o curador, né, aquele responsável por suprir esta ausência de capacidade de fato, ele não atua na defesa dos interesses do curatelado e muitas das vezes ele entra, tem essa autorização, tinha, né, essa autorização para atuar em áreas muito pessoais, né, da vida pessoal. Então isso era bastante, como vou dizer assim, algo violento, tá? Algo violento, algo que acabava por violar, né, a dignidade do curatelado. Ok? Então, com o advento aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a teoria das incapacidades ela passou a ser reformulada e o deficiente deixou de ser incapaz. O deficiente deixou de ser incapaz. E é nesse instante, meus amigos, que eu te convido a fazer o estudo, ok? Eu não posso me deter a esse respeito, mas eu te convido, isso é importante, a fazer o estudo do artigo 2º. Ó, o artigo 2º do Estatuto é que vai informar, eu vou até colocar de outra maneira, ó, vamos colocar assim, ó, vou colocar aqui em vermelho, quem é o deficiente? Né? Quem é o deficiente? Por que eu estou perguntando dessa forma? Né? Existe uma definição legislativa, professor? Esta lei, ela irá definir, conceituar quem é o deficiente? Sim, e essa definição está lá no artigo 2º da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse artigo 2º, meus amigos, irá dizer que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Essas pessoas que têm esse impedimento de longo prazo, elas são consideradas, né, pessoas com deficiência. Ok? Então, vejam, o próprio parágrafo 1º, depois dê uma olhada, o próprio parágrafo 1º do artigo 2º irá dizer que esta deficiência ela é avaliada, se for necessária, será avaliada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então são vários aspectos que são levados em consideração, aspectos inclusive biopsicossociais, que são levados em consideração para a configuração, por assim dizer, para se considerar a pessoa deficiente, uma pessoa com deficiência. Ok? Então, insisto, né, impedimento de longo prazo, mental, intelectual, físico ou sensorial, ok? Que impeça a interação com uma ou mais barreiras, né? Que isso se apresente como barreiras, ok? Possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, né? A participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Esta lei é uma lei que vem nessa perspectiva dignificante. O legislador tem de ser aplaudido. Esse foi um trabalho que foi feito que, sabe, merece ser exaltado, e nós precisamos o quê? Nós precisamos disseminar esse pensamento, né? Disseminar para que possamos ter o quê? Novos paradigmas, são novos ares. Hoje não é porque uma pessoa é deficiente que ela é considerada incapaz, ok? Que ela será considerada incapaz. E vejam, meus amigos, vejam, o parágrafo 2º desse artigo 2º, ele irá dizer que o poder executivo, ou seja, aquele poder responsável pela administração pública, ele deverá criar instrumentos para, inclusive, fazer a avaliação da deficiência. É uma lei, né, sem sombra de dúvida, destinada à inclusão. Ok? Agora, poderia, nesse instante, né, os senhores estarem questionando, professor, ok,
Então, com essa legislação, com essa alteração legislativa, com o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, essas pessoas passaram a ter o quê? Capacidade civil plena. A deficiência por si só não enseja incapacidade. Não podemos confundir incapacidade com deficiência. Ótimo. Agora, professor, e aquelas pessoas que, em razão da sua deficiência, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem aí uma lesão, né, ou sofreu uma lesão grave cerebral e que ela está impedida de exprimir sua vontade, né? E nesses casos, professor, essa deficiência não o torna incapaz, mas como é que ela poderá suprir, como nós conversamos aqui, né? Suprimento dessa incapacidade, né? De que maneira isso poderá ser, deficiente poderá ser representado? De que maneira? A resposta está lá no artigo 84. O artigo 84 irá dizer que se o incapaz, vamos colocar aqui, artigo 84, nós vamos estudar o segundo, nós vamos estudar também o artigo 84, porque o artigo 84 cuida de um instituto muito importante e uma inovação legislativa. Ele cuida da tomada, anota aí, tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada, ok? Então, o que é essa tomada de decisão apoiada? É para os capazes e não incapazes, ok? Então, para todos aqueles que capazes, mas estão com dificuldade de tomar uma decisão, ele poderá, os senhores irão estudar isso, ele poderá buscar suprir isto a partir da indicação de pessoas para que possa apoiá-lo na tomada dessa sua decisão. Ok? Penso que tenhamos aqui feito os principais apontamentos em relação a essa classificação inicial e eu te espero para que possamos aprofundar o assunto. Até logo!